Bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2015 e se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão está falando de um estudante que quer instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto. E para isso vai usar duas tomadas, que serão para o monitor e para o computador, certamente, e um interruptor para ligar e desligar a lâmpada. E a primeira condição é que tanto as tomadas quanto a lâmpada devem ficar submetidas à tensão nominal da rede elétrica. Como assim? O que significa isso? Se a rede elétrica da casa dele for de 110 volts, por exemplo, então os três equipamentos devem receber uma tensão de 110 volts. Se for 220, então os três equipamentos devem receber 220. A gente não pode criar uma associação em que a tensão será dividida pelos equipamentos. Todos têm que receber a mesma tensão da rede elétrica. E a outra condição é que a lâmpada, e apenas a lâmpada, deve ser ligada ou desligada pelo interruptor sem afetar os outros dispositivos. Isso é bem claro, isso é bem óbvio. Na hora que você quer ligar e desligar a lâmpada, o computador e o monitor não podem ligar e desligar junto com a lâmpada. Eles têm que ser independentes daquela chave interruptora. Coloca ali as representações da tomada, do interruptor e da lâmpada e quer saber qual circuito que melhor atende às exigências. Então aqui é uma questão bem clássica do Enem, em que você tem que ir alternativa por alternativa procurando a melhor configuração. Então tem que fazer por eliminação mesmo, tá? Vamos começar então pela alternativa A. O que está de errado nesse circuito, né? Por que ele não vai funcionar de acordo com as exigências? Pensando primeiro na tensão, essa parte está sim sendo satisfeita. Por quê? Se a gente observar, todos os pontos aqui de cima, eu vou dizer que estão submetidos no fio fase. Eu vou escolher de forma aleatória, né? Eu vou escolher o cima como sendo o fio fase, e o de baixo eu vou dizer que é o fio neutro, famoso fio neutro. Existindo a diferença de potencial nominal dessa residência entre o fio fase e o fio neutro. Para servir de exemplo numérico, vamos supor que a rede dele seja de 220 volts. Então isso significa que o fio fase, por exemplo, tem um potencial elétrico de 220 volts, enquanto o fio neutro tem um potencial de 0 volts. É por isso que ele se chama fio neutro. Então perceba que tanto a lâmpada quanto as duas tomadas estão em paralelo. Todos os três estão em paralelo. Isso faz com que todos eles recebam a tensão da rede elétrica, que é de 220 volts. E a corrente total no circuito, ela vai simplesmente sendo dividida por todos os equipamentos. Eu teria uma corrente total, chegando aqui no fio fase, que se divide para a lâmpada, para o computador e para o monitor. Aí depende, claro, se os três estão ligados, se algum está desligado e assim por diante. O erro dessa configuração está no interruptor. Esse interruptor aqui não vai dar certo, ele não funciona. Primeiro, perceba que ele está na posição aberto e vai sim passar corrente tanto na lâmpada quanto pelas tomadas, porque ele foi colocado depois desses equipamentos. Então ele já não cumpre o seu papel. E pior ainda, se a gente fechar essa chave, vamos fechar esse interruptor, observa só o que acontece. A gente acaba de criar aqui um curto-circuito. Eu tenho 4 coisas em paralelo. Eu tenho a lâmpada, eu tenho uma tomada, eu tenho outra tomada e eu tenho esse pedaço aqui, ó, do circuito que não tem resistência nenhuma. Então a corrente toda do circuito acaba sendo desviada pelo fio que não tem resistência, ou que teria uma resistência desprezível em comparação aos equipamentos. Nessa hora, nada funcionaria porque toda a corrente estaria sendo desviada por esse caminho daqui. Então a lâmpada, o monitor e o computador estariam curto-circuitados. Isso é bem grave porque pode ser que essa corrente seja muito elevada, já que a resistência é praticamente zero, e pode danificar alguma parte da rede elétrica. Então, com certeza, essa não é a nossa resposta por causa do interruptor. Vou deixar um X aqui para lembrar que é ele que está errado. Enquanto isso, a lâmpada e as tomadas estão sim todas em paralelo recebendo a mesma tensão. Próxima alternativa. Vamos seguir nessa mesma lógica de verificar os potenciais, só que agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido.
Perceba que nessa configuração, a primeira tomada está corretíssima, ela está ligada na tensão de 220 volts, a lâmpada e a segunda tomada também vão receber 220 volts, também estão todos em paralelo, recebendo a mesma tensão. O problema, mais uma vez, está no interruptor. Mais uma vez, ele não foi colocado de forma correta, porque quando ele está dessa forma, aberto, ele vai desligar não só a lâmpada, mas essa segunda tomada também, ó. Não vai passar corrente na outra tomada, que seria, por exemplo, o monitor ou o computador. No máximo, a primeira tomada consegue funcionar normalmente, só que a outra fica dependendo da chave interruptora. Então tá bem pertinho, tá? Foi quase batendo na trave, só que ainda assim não vai ser a nossa resposta, não é a letra B. Vamos para a próxima, alternativa C. Vou colocar mais uma vez os potenciais para ver se a ligação da tensão está correta. Essa daqui está bem errada por dois motivos. Primeiro, o interruptor não está adequado. Mais uma vez, ele vai interromper toda a corrente logo no início. Ninguém vai funcionar se a chave estiver aberta. Nem a lâmpada, nem o monitor, nem o computador. Então isso por si só já torna a alternativa errada. Mas perceba também que, mesmo fechando o interruptor, vamos fechar aqui o circuito, nós teríamos a lâmpada recebendo os 220 volts, como a gente gostaria, só que as duas tomadas estão em série. Isso vai fazer com que a tensão seja dividida entre esses equipamentos. Vamos supor que a primeira tomada, em que você liga o computador, por exemplo, pega uma tensão de 100 volts. Então, se ele pega 100 volts, aqui cairia para 120 volts. Teve uma redução de 100 volts. E assim sobraria apenas 120 volts para outra tomada onde estaria o seu monitor. Ou poderia ser valores diferentes, poderia ser 110 para um, 110 para o outro. Estou usando valores aleatórios só para você perceber que esta tomada não recebe os 220 volts e essa tomada também não vai receber os 220. Isso também torna a alternativa errada. Bom, letra D. Essa daqui não tem nem discussão também, está muito errada. Perceba que os três equipamentos estarão em série. A tensão vai ter que se dividir pelos três equipamentos. A tensão vai mudar 3 vezes, ela vai ter 3 reduções. Vou até fazer com cores diferentes. Ó. A gente vai ter essa primeira queda de potencial para a primeira tomada. Depois uma outra queda de potencial para a lâmpada. E depois uma outra queda de potencial para a segunda tomada. Então você pega aí 220 volts, divide por 3. Não obrigatoriamente 3 quedas iguais, mas com certeza eles vão receber tensões abaixo da rede elétrica. Sem contar que, mais uma vez, o interruptor vai interromper a corrente em todo mundo. Quando está em série, é a mesma corrente que passa por todos os equipamentos. Se você cortou essa corrente, nada vai funcionar. Então, mais uma vez, não é o que a gente gostaria. Deixa eu fazer um X também nas tomadas e na lâmpada. A letra D, com certeza, é a mais absurda, a que torna realmente tudo errado. E, finalmente, na letra E, temos todas as exigências satisfeitas. Perceba que temos todos os equipamentos em paralelo. Então, todos vão receber os 220 volts da rede elétrica. E temos também o interruptor que está colocado de forma correta, interrompendo a corrente que passa apenas pela lâmpada. Perceba, suponha que venha a corrente total aqui no fio fase. Essa corrente consegue passar para uma tomada, para a segunda tomada, e a chave só consegue interromper a corrente que vai passar pela lâmpada. Então, finalmente, temos o interruptor correto. Só fechar esse circuito que a lâmpada também passa a ficar acesa. Todos recebendo a mesma tensão, a chave colocada apenas para ligar e desligar a lâmpada, o nosso gabarito fica a letra E. Perfeito, só fazer um OK também, porque está todo mundo em paralelo. E aí, gostou dessa resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta sua dúvida se tiver, se inscreve no canal para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você gostou realmente desse vídeo, dessa metodologia e quiser um curso de física começando do zero, voltado para o Enem, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.